Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1. Se você encontrou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós. Fala conosco, Senhor, mediante a Tua palavra. Possamos, ó Deus, nessa manhã, estar como vasos, ó Deus, para sermos preenchidos pela Tua presença, pelo Teu consolo, pelo Teu renovo, pela Tua doutrina, pela Tua palavra revelada, Pai. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um pensamento teológico chamado de dispensacionalismo que rege muitas igrejas evangélicas dos nossos dias. O dispensacionalismo faz uma ruptura brutal entre Antigo e Novo Testamento. Eles afirmam que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela observância à lei de Deus. E no Novo Testamento, as pessoas eram salvas pela graça de Deus. E assim, o dispensacionalismo tem influenciado muitas pessoas, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da lei. E o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Isso acaba tendo algumas implicações equivocadas acerca da palavra de Deus, afirmando que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas de um jeito, e no Novo Testamento as pessoas são salvas de um outro jeito. Isso vai contra o entendimento do apóstolo Paulo e também vai contra a revelação bíblica, de um modo geral, que apresenta a cada um de nós a verdade de que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, e a maneira como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento é também a mesma maneira que as pessoas são salvas no Novo Testamento e também nos nossos dias. Quando nós lemos, irmãos, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, nós percebemos justamente aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo tratando acerca da maneira como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, alinhando assim com a verdade de que as pessoas são salvas no Novo Testamento apenas pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, está apresentando o argumento de que, assim como no Novo Testamento as pessoas são salvas pela fé em Jesus Cristo, assim também no Antigo Testamento as pessoas eram salvas. Paulo escreve essa carta para a igreja em Roma, com o objetivo de apresentar as verdades do Senhor, o plano redentivo de Deus em salvar o pecador dos seus pecados. Os estudiosos, comentando a carta de Paulo aos Romanos, eles afirmam que essa é uma das cartas mais teológicas do Novo Testamento. Alguns estudiosos dizem que é um compêndio teológico. No entanto, nós percebemos que a carta de Paulo aos Romanos
É palavra de Deus, é revelação de Deus, apresentando com detalhes esse plano eterno do Senhor em salvar o pecador. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele apresenta a introdução dessa carta e o seu assunto geral, no texto bastante conhecido, versículo 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, tanto o judeu como o grego, o poder de Deus para a salvação, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí Paulo, portanto, vai desenvolver a doutrina, a teologia, a verdade da justificação pela fé, afirmando que o povo é salvo pela fé em Cristo, que o pecador é justificado pela fé em Jesus, não por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 1 ainda, a partir do versículo 18, ele afirma que a ira de Deus se revela sobre todos os homens por causa da sua impiedade e perversão. No capítulo 1 ainda, a partir do versículo 18, Paulo afirma que toda a humanidade, ela está debaixo da ira de Deus por causa dos pecados. E Paulo ainda afirma que a imoralidade sexual, a impureza do corpo, as paixões do coração, esse povo que é entregue às suas próprias paixões, esse povo está debaixo da ira de Deus. Paulo até mesmo afirma no versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, às suas próprias paixões. E aí Paulo então olha para o mundo gentílico, para aqueles que não fazem parte da nação de Israel, ele olha para o mundo gentílico e ele afirma, esse povo gentio que está para se satisfazer as suas próprias vontades e paixões, eles estão debaixo da ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte. A lei de Deus exige obediência e eles não estão obedecendo a Deus, eles estão caminhando o caminho de morte eterna. No capítulo 2, Paulo então agora olha para os judeus e afirma para os judeus, vocês que confiam na religião, na circuncisão, no nacionalismo, na história, vocês que confiam em si mesmos, vocês também estão debaixo do juízo de Deus. Paulo, portanto, está colocando os religiosos também debaixo da ira de Deus, dizendo para eles, vocês não estão confiando em Cristo, vocês confiam em si mesmos, na tradição da lei. Vejam o que diz, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ou seja, Paulo está aqui olhando para os judeus que estão condenando os gentios por causa da imoralidade. Paulo diz, vocês que condenam os gentios e fazem as mesmas coisas, vocês que estão confiando na circuncisão para a salvação, vocês também, do mesmo modo, são indesculpáveis. Veja o que diz o versículo de número 17, se porém tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e provas as coisas excelentes, sendo indesculpável na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas. Versículo 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo está olhando para os judeus religiosos e Paulo está denunciando o pecado deles e Paulo está afirmando, vocês também são indesculpáveis, vocês que confiam na tradição, na circuncisão, vocês também estão debaixo da ira de Deus. Paulo engloba todo pecador. No capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo, portanto, vai afirmar nesses 3 primeiros capítulos que o pecador, ele é justificado não por causa dos méritos, mas por causa da fé em Jesus Cristo. Que o pecador, ele é injusto, e por causa da sua injustiça, ele será condenado ao inferno. Mas se o pecador se arrepender e crer em Jesus, os méritos de Cristo então são creditados ao pecador e ele é justificado pelos seus pecados. Paulo, portanto, está apresentando a depravação total do ser humano, de que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus, e afirmando que o pecador é justificado unicamente pela fé em Jesus Cristo. E aí no capítulo 4, o texto que lemos, Paulo, portanto, está aqui argumentando, afirmando que tanto os crentes da antiga aliança como da nova aliança, todos eles são justificados pela fé em Cristo Jesus, até porque os judeus afirmavam que Abraão tinha recebido a salvação pela obediência à lei. E Paulo, portanto, vai contra-argumentar contra esses judeus, afirmando que Abraão recebeu a salvação pela fé em Jesus Cristo. O tema aqui, o ponto central aqui é a justificação pela fé. Eu gostaria, portanto, irmãos, de apresentar 5 verdades sobre a justificação pela fé. A primeira verdade é que a justificação pela fé engloba a salvação das pessoas nas dispensações. A justificação pela fé engloba as pessoas nas dispensações, tanto na dispensação da antiga como da nova aliança. Vamos ler o texto, irmãos, todos juntos, o versículo 1 em uma só voz, o versículo 1 e o 2. Vamos lá. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Paulo, portanto, está fazendo aqui uma pergunta retórica. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, Paulo está aqui associando a palavra carne com lei, a palavra carne com a obediência dele próprio, da natureza própria dele em relação à lei de Deus. E Paulo está dizendo, você acha mesmo que Abraão alcançou a salvação, as benesses de Deus segundo a carne, segundo a sua própria natureza, segundo a sua força de obedecer à lei de Deus? E aí Paulo argumenta, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3, vamos ler juntos? Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui está interpretando o texto que está escrito lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Quando Moisés, relatando a vida de Abraão, Moisés afirma que Abraão creu nas promessas de Deus, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, Deus creditou justiça, imputou justiça a Abraão. O apóstolo Paulo, portanto, está interpretando o texto de Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, afirmando para os judeus ali do primeiro século, dizendo que Abraão não foi salvo pelas suas obras, Abraão não foi salvo pela sua carne, Abraão não foi salvo pelos seus méritos, mas Abraão foi salvo pela fé em Deus, porque isso foi o alvo, a base, o argumento da sua justificação, a fé em Deus. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo apresenta Abraão como alguém da antiga dispensação, que foi salvo não pelas obras, mas pela justificação pela fé. Essa verdade propagada pelo dispensacionalismo, que tem influenciado muitas igrejas nos nossos dias, que se dizem até mesmo evangélicas, afirmando que a salvação do Antigo Testamento era de um modo e a salvação do Novo Testamento é de outro modo. E isso está totalmente equivocado do ponto de vista bíblico, porque o apóstolo Paulo aqui está afirmando que a salvação na antiga dispensação era também pela fé em Cristo, como é hoje na nova dispensação. Claro, a administração tinha os seus aspectos diferentes,
tanto na antiga como na nova. Mas o meio, a essência, o fundamento é o mesmo. É a fé em Deus. Abraão creu, ele foi justificado, ele foi salvo, os seus pecados foram perdoados. A nossa confissão de fé, os presbiterianos, pastores congregacionais, alguns batistas na Assembleia de Westminster, eles afirmaram, é chamado o Novo Testamento, e eles afirmam, não há, pois, dois pactos de graça diferentes, em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. É o mesmo pacto de graça. Os crentes da antiga aliança eram salvos pela graça, assim como os crentes da nova aliança. A segunda verdade, meus irmãos, a justificação pela fé coloca a glória da salvação em Deus e não no homem. A justificação pela fé coloca a glória da salvação em Deus e não no homem. Veja o que diz o texto, versículo 2 ainda. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Porque, como diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para justiça. O apóstolo Paulo está argumentando, se a salvação dependesse da obra humana, e se de fato fosse dessa forma, a glória, portanto, estaria no homem. Como o pecador não é salvo pela sua carne, pela sua obra, pela sua obediência, porque ele é incapaz de fazer isso, mas é salvo unicamente pela obra de Cristo, e a fé é apenas um meio para receber essa obra, então a glória da salvação está em Deus e não no homem. Ou seja, os méritos da salvação do pecador estão centrados em Jesus Cristo e não no homem. Os méritos da nossa justificação não estão em nós, mas estão em Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo fez uma grande obra por nós, o Espírito Santo aplicou essa obra em nosso coração mediante a pregação da palavra, e pela fé então que é dom de Deus, nós cremos em Jesus Cristo, e tudo isso, irmãos, é obra do Senhor. A salvação é um dom de Deus. E eu aplico essa verdade para as crianças que estão aqui presentes. Veja, você, filho, filha, você é um pecador, uma pecadora, e você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, porque se assim não for, você não será salvo. O seu pai crê em Jesus, a sua mãe crê em Jesus, mas você ainda creu em Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você que é adolescente e ainda não confessou Jesus como seu Salvador e Senhor, entenda, a salvação, ela é unicamente pela fé. Se você não se arrepender dos seus pecados, e se você não crê em Jesus Cristo, você está caminhando o caminho de morte, você será condenado. Porque a única alternativa para o pecador, para nós, é se arrepender e crer em Jesus Cristo. Lembrando sempre que a glória é do Senhor. Nós não somos salvos porque nós fazemos coisas boas, nós não somos salvos porque nós fazemos a lei de Deus ser cumprida, nós não somos salvos porque satisfazemos a justiça de Deus mediante os nossos méritos, não, mas nós somos salvos por causa da obra do Senhor. A glória é de Deus, a salvação vem de Deus. Meus irmãos, isso deve refletir a igreja, deve refletir no culto, deve refletir nas nossas programações, deve refletir na nossa conduta cristã, porque muitas vezes nós agimos e nós vivemos como se fôssemos o dono da salvação, como se fôssemos a personagem central da história da nossa vida, coisa que não é. A personagem central da nossa história é Cristo. Nós somos, irmãos, coadjuvantes dessa história, que Deus é o autor. Nós precisamos depender da graça dEle, assim como nós dependemos da graça dEle para a salvação, nós devemos depender da graça dEle também na nossa santificação, na nossa vida diária, na nossa conduta, no nosso dia a dia. Nós não somos, irmãos, como muitos afirmam por aí,
reis, juízes. Nós não somos protagonistas, não, a glória é de Deus. O poder vem de Deus, a graça vem de Deus. Então, a justificação pela fé deve refletir na nossa vida diária. Nós vamos para o trabalho dependendo de Deus, porque a glória é dele. Nós temos as aptidões para servir no nosso dia a dia e servir na sociedade por causa de Deus, a glória é dele. Nós conduzimos a nossa família de acordo com a vontade de Deus por causa da glória dele, do poder dele, da direção dele. A glória é dada a ele, somente a ele. A terceira verdade, meus irmãos, é que a justificação pela fé tem total harmonia com o ensino geral das Escrituras. Paulo usa um argumento irresistível para provar que Abraão não foi justificado pelas obras. Ele cita a própria Bíblia. Veja o versículo 3: pois que diz a Escritura? Então ele cita a própria Bíblia para argumentar que pecadores são salvos pela fé em Jesus Cristo. É um argumento irresistível. Ele cita a própria Bíblia. Isso, irmão, significa que a justificação pela fé tem total harmonia com o ensino geral das Escrituras Sagradas. Não é uma doutrina isolada de um versículo, não é uma doutrina isolada de um texto, mas é uma doutrina que é apresentada em toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. Por que, irmãos, nós cremos que o crente, ele é salvo pela graça? Porque nós cremos que o pecador, ele é justificado mediante a fé no Cordeiro de Deus? Porque a fonte desse assunto, desse argumento, dessa verdade, a fonte é a revelação de Deus. É o texto sagrado, é a própria Bíblia. Paulo, portanto, está também apresentando essa harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Não há uma ruptura entre os testamentos, não há uma divisão, mas há uma unidade, há uma harmonia. A revelação está em progresso. A doutrina está sendo apresentada lá na Antiga Aliança, e essa doutrina vem ganhando corpo ao longo da revelação Antigo e Novo Testamento. Tratando sobre a justificação, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 11, falando acerca desse assunto, ela diz: a justificação dos crentes sobre o Velho Testamento era, em todos estes respeitos, a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento eram justificados também pela fé, assim como os crentes do Novo Testamento. John Stott, comentando o texto, afirma, dizendo que as Escrituras não são uma coletânea de livros, mas um corpo unificado de escritos inspirados. Perceba, é isso que Paulo aqui está apresentando. Não é uma coletânea de livros separados, não é um assunto totalmente diferente do outro. Pelo contrário, é uma unidade, é um livro só, é a Bíblia, é o texto sagrado. Paulo, portanto, está apresentando essa verdade, que a semente que é apresentada no Antigo Testamento, essa semente germina e floresce no Novo Testamento. É o mesmo assunto, é a mesma verdade. Há um autor, irmãos, tratando acerca desse assunto, ele afirma que não existe nenhuma verdade tão nova no Novo Testamento que não tenha sido anunciada no Antigo Testamento. Há, portanto, irmãos, essa harmonia no ensino geral das Escrituras Sagradas. Quarta verdade: a justificação pela fé situa a base da salvação na graça e não no merecimento. Veja o que diz o versículo 4: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, aqui tem duas formas das pessoas ganharem dinheiro: trabalhando e recebendo seu salário.
ou recebendo um presente, um valor. Paulo, portanto, está argumentando que a salvação, o presente da salvação, não é como o salário que o trabalhador recebe no final do mês. Mas Paulo está afirmando que o presente da salvação foi uma obra graciosa de Deus para o pecador. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, querido, o apóstolo Paulo está apresentando a verdade que a justificação pela fé tem como base a salvação na graça e não no merecimento. A nossa vida com Deus não é fundamentada na meritocracia. Aí eu faço para receber, eu trabalho para ganhar, eu realizo para receber das bênçãos de Deus, eu faço para receber a salvação, eu tenho que fazer alguma coisa para receber das bênçãos do Senhor na minha vida. Não. A nossa relação com Deus não é baseada na meritocracia, mas a nossa relação com Deus ela é fundamentada unicamente na graça. E isso não diz respeito apenas na soteriologia, ou seja, na doutrina da salvação, mas isso diz respeito na nossa vida como um todo. Assim como somos salvos pela graça, somos também irmãos santificados, somos instruídos, somos direcionados também pela graça de Deus. A salvação, portanto, não é comprada, a salvação não é conquistada, a salvação não é alcançada pelos méritos humanos, mas a salvação é oferecida de graça a todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. A base da justificação está em Cristo Jesus. Não é nem na fé, irmãos, porque se Deus salvasse o pecador por causa da fé, a fé se tornaria um mérito. Mas a fé não é a causa da salvação. A fé é um meio para então recebermos a salvação. E até a fé é um dom de Deus. A causa da salvação é Cristo e não a fé. A razão da salvação é a obra de Jesus Cristo e não a fé. A fé, irmãos, é o dom de Deus que Ele põe na nossa alma para então crermos em Cristo. E essa fé é um canal para recebermos os méritos de Cristo, a justiça de Cristo. Somos então justificados com base nos méritos do Senhor. E isso é graça de Deus sobre nós. Isso é graça de Deus sobre nós. Veja, se o salário do pecado é a morte, Cristo, portanto, morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram imputados, creditados a Cristo no Calvário. E aquele, portanto, que pela fé crê em Jesus, os méritos de Cristo pela fé do pecador, os méritos de Cristo são imputados, creditados ao pecador. Cristo recebe os nossos pecados e pela fé então nós recebemos a sua justiça. Isso é graça. É graça de Deus. A fé não é uma obra. A fé é um meio. E a justificação não reconhece o mérito do homem, mas reconhece os méritos de Cristo. Lançando luz sobre esse assunto, o reformador de Genebra, ele diz: comparamos a fé a uma espécie de vaso. Um vaso. Pois a não ser que cheguemos vazios com a boca da nossa alma aberta para buscar a graça de Cristo, não somos capazes de receber Cristo. Diz João Calvino. A gente chega diante de Cristo não apresentando os nossos méritos, não apresentando crédito algum. Mas a gente chega diante de Cristo como um vaso aberto, com a boca da nossa alma aberta, dizendo para Deus: Deus, eu sou um pecador, mas tem misericórdia de mim. Eu creio no teu Filho que morreu pelos meus pecados, e vazio de mim eu recebo
o teu filho Jesus em meu coração, em minha alma. Meu querido irmão, se você nunca fez isso, se você nunca orou dessa forma, se você nunca pediu isso a Deus, faça isso hoje. Clame a Deus pela justiça de Cristo sobre a sua vida. Clame a Deus sobre a graça dEle. Hoje mesmo fale com Ele. E receba a justiça de Cristo pela fé. Porque somente assim você será livre da condenação, receberá perdão dos seus pecados e convicção de vida e morada eterna com Jesus Cristo. A última verdade, eu termino com essa, irmãos, é que a justificação pela fé traz bem-aventurança e não condenação. Porque veja o que diz o texto, versículos 6 ao 8. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Vamos ler juntos agora o versículo 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ele argumenta com Abraão e agora ele argumenta com Davi. Ele fala do patriarca e agora ele fala do rei. Davi também foi perdoado porque Cristo não imputou o seu pecado, mas imputou a justiça do Messias. E ele diz então, bem-aventurado é aquele que é justificado por Deus. Veja, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, ou seja, o homem a quem é justificado pela fé. Bem-aventurado. Que tipo de bem-aventurança é essa? Essa bem-aventurança, irmãos, é o perdão dos pecados. Essa bem-aventurança é a verdade de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A bem-aventurança aqui não é prosperidade financeira, a bem-aventurança aqui não é vida de vitórias, circunstanciais do cotidiano. A bem-aventurança aqui não é essas coisas mundanas e materiais. Mas a bem-aventurança aqui, conforme o texto apresenta, é o perdão de pecados, é a paz de Deus na alma, é o relacionamento com o Pai mediante Jesus Cristo. É a verdade de que em Cristo, pela fé, nada pode nos separar dessa verdade da salvação que recebemos pelos méritos de Cristo. É a verdade de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, de que nada pode nos separar do amor dEle por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo. É a verdade da salvação pela fé. Os méritos de Jesus, como consequência, o perdão dos pecados. Somos pecadores, mas somos perdoados. E ele então cita o Salmo 32 para falar do perdão, que é essa bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ele fala sobre alguém que é pecador, impuro, e agora recebe uma coberta. A imagem é de um manto, sabe? De uma vestimenta. Eu pergunto para você, você sabe me informar a primeira vez que alguém é vestido nas Escrituras, que alguém recebe uma vestimenta, uma cobertura? E eu não estou tratando de cobertura espiritual, estou tratando de uma cobertura literal mesmo. Adão e Eva. Se você não precisa abrir, mas no texto de Gênesis, capítulo de número 2, nós vamos perceber que Deus então faz o homem, a mulher e coloca no jardim. No capítulo 3, então, o homem desobedece a Deus. E quando eu me refiro ao homem, estou me referindo à humanidade, a Adão e Eva. E então eles fazem vestimentas inapropriadas, porque percebem que estão nus por causa da vergonha, do pecado. E aí no versículo 21 diz o texto: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.
vestimentas de pele, de peles. A ideia é que um animal ali foi sacrificado para cobrir a nudez que representava o pecado. Um sacrifício para cobrir o pecado. Quando a gente então vai para o Salmo 32, o salmista, ele apresenta essas vestimentas que cobre nosso pecado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado ele é coberto. Cujo pecado ele é coberto. Vocês percebem essa referência entre a vestimenta que cobre o pecado, que cobre a vergonha? O livro do profeta Isaías, capítulo 61, profeta profetizando acerca do Messias e tratando da vinda de Jesus Cristo, no versículo 10, o profeta diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Cristo, irmãos, é esse cordeiro que morreu para nos cobrir com vestes de salvação. E aí o apóstolo Paulo diz, no capítulo 4, versículo 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, porque ele creu em Jesus, e o sangue de Jesus então cobre os seus pecados. Eu termino esse sermão, irmãos, apresentando essas verdades. Que o pecador, ele é salvo unicamente pela fé em Cristo. Que a experiência de Davi, de pecados perdoados, deve ser também a nossa experiência. De que os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo. Somos pecadores, sim, mas nós temos a convicção de que os méritos de Jesus nos alcançam pela fé nele. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.